Olá, eu estou aqui para fazer a solução dessa questão aqui. Achei bastante interessante. Ela é uma questão do Enem, né? O rapaz pediu para fazer a resolução. Aí fala o seguinte, ó. A resistência elétrica e as dimensões do condutor, a relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento, dada a mesma secção transversal. Resistência e área da secção transversal, dado o mesmo comprimento L. E comprimento L e área da secção transversal A, dada a mesma resistência R. Aqui ele dá uma tabelinha, né? Que ele pega três vezes, ele começa com S tamanho de resistência, né? E a mesma área transversal. Ele começa exatamente daquela maneira. O que ele faz aqui? Ó? As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre a resistência R e o comprimento L e o comprimento L. Resistência e área da secção transversal e entre o comprimento e a área da secção transversal são respectivamente. Primeiro caso aqui nós temos a resistência, né, em relação ao comprimento. O que acontece aqui? Ó? Nós temos o seguinte, colocar aqui em vermelho, nós temos aqui, esse daqui eu vou chamar de caso 1, esse daqui eu vou chamar de caso 2 e esse daqui eu vou chamar de caso 3, tá bom? No caso 1, nós temos a relação entre a área, entre o comprimento e a resistência. Por exemplo, se eu tenho um comprimento L, a minha resistência é R, tá? Se eu tenho duas vezes esse comprimento, a minha resistência, o que acontece com a resistência? Observe aqui na questão. Ela aumenta duas vezes, entendeu? Tipo assim, se eu aumento o comprimento, a minha resistência também aumenta. Então isso daqui é de forma direta, tá bom? Isso daqui é diretamente proporcional, tá bom? Por quê? À medida que eu aumento o comprimento, eu também aumento a resistência, tá? É por isso a proporcionalidade direta. Então aqui nós já temos a direta. Então já não é a letra D e também não é a letra E, porque elas começam com o inverso e a gente percebeu que é direta. E agora, vamos para a segunda parte aqui, né? Resistência e a área da secção transversal. Aí o que acontece aqui? Ó? Eu tenho uma área transversal A e a minha resistência é R. Quando eu coloco a minha resistência A, não, quer dizer, a minha secção transversal duas vezes maior, o que acontece? A minha resistência cai metade. Então, isso daqui é o seguinte, quanto mais eu aumento a minha área da secção transversal, a minha resistência diminui. Então, isso é inversamente proporcional. Então, no caso, a segunda coisa é inversa. Então, nem a letra A e nem a letra B. Tá? No caso, é justamente a letra C. Vamos confirmar a questão da segunda aqui. Ó. O que acontece entre o comprimento e a área da secção transversal? O que acontece com a resistência se eu aumento as duas? Eu tenho um A e eu tenho um L aqui, ó. Tá? Aí a minha resistência é R. Quando eu aumento a minha área transversal por 2A e aumento o meu comprimento por L, a minha resistência permanece constante. Tá? É como se eu multiplicasse por 1 aqui. Ó. Tá? Aqui eu estou multiplicando por 2 e aqui eu estou multiplicando por 1. Ela permanece constante. Tá? Se eu aumento a área transversal e aumento o comprimento, a minha resistência permanece constante. Isto é, diretamente. Então, a alternativa é a letra C. Tá ok? Então, eu espero ter ajudado e até mais.